Eu quero ler com os amados o capítulo 1 de Apocalipse, versículo 1 e versículo 2. Na minha Bíblia diz assim, o título, o autor e o assunto do livro. Diz assim a palavra do Senhor: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Amém? Então, primeiro, o pastor já falou isso aqui, inclusive, em algumas vezes, sobre o significado, né, dessa palavra, do Apocalipse, do livro de Apocalipse. Na nossa língua, no nosso idioma, nós temos nas nossas Bíblias Apocalipse, mas na maioria dos países, mundo afora, não está escrito assim, está escrito o livro da revelação. Inclusive no inglês, se você encontrar uma Bíblia em inglês, você vai ver lá Revelation, o livro da revelação. O livro de Apocalipse é uma revelação da parte de Deus para a igreja, é uma revelação para o seu povo, para o povo de Deus. Então, todas as vezes que a gente ouve a palavra Apocalipse, ou quando vai ler no livro de Apocalipse, sempre vem aquela coisa de fim do mundo, vai ser uma mensagem de fim do mundo, alguma coisa meio assim para dar medo, né? Algumas pessoas têm até medo do livro de Apocalipse, mas eu quero lhe aconselhar, se você ainda não fez isso, não tenha medo de ler o livro de Apocalipse, porque Deus vai trazer coisas tremendas à sua vida. Então, o livro de Apocalipse é o livro da revelação. A revelação que foi entregue ao apóstolo João quando ele estava numa situação não muito confortável. Ele não estava em casa, ele não estava passeando, ele não estava de férias, mas ele estava preso. Ele diz, eu estava preso, me achei preso por causa do evangelho numa ilha. Ele estava numa situação de extrema provação, de extrema tribulação, mas foi lá que o Senhor veio e trouxe esse tesouro que hoje está ao nosso alcance. Então João estava numa situação de extrema necessidade e extrema tribulação, extrema provação, quando ele teve a principal, a maior de todas as experiências que alguém possa ter. E quem revelou o livro de Apocalipse? Quem trouxe essa revelação? O próprio Senhor Jesus. Então ele revela a João as coisas futuras, ele revela, ele fala com João. João contempla Jesus, não o Jesus que andou com ele em carne aqui na terra, mas ele contempla agora Jesus glorificado. Até porque, se você ler todo o primeiro capítulo, você vai ver a descrição que João dá de Jesus. É um outro Jesus, não é o Jesus que João estava acostumado, que João conhecia. Não era o Jesus homem que andou entre nós, mas agora o Jesus glorificado. Jesus agora se revela como ele é. Então João começa aqui a ter essa experiência, mas o livro de Apocalipse começa com 7 cartas. 7 cartas para 7 igrejas, 7 igrejas específicas. E esses dias eu estava meditando estudando o livro de Apocalipse, e João aqui no versículo 4, eu vou ler com os irmãos só esse pedacinho aqui, para você também entender. Versículo 4 do mesmo capítulo 1. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do trono de Deus, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Presta atenção nisso. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o nosso Deus, para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Ele começa dizendo que esse Deus nos ama. Ele começa dizendo que Jesus nos ama, que tudo que ele fez foi por amor. Mas aí, se você seguir, ele começa a narrar essas cartas. Na verdade, Jesus dita essas cartas para João. Ao anjo da igreja tal escreve. Quem eram esses anjos? Será que Jesus estava mandando uma carta para um anjo mesmo? Essa palavra anjo, o significado da palavra anjo é mensageiro. Então, a quem era destinada? A quem eram destinadas essas cartas? Aos líderes, aos pastores, aos responsáveis por cada igreja.
A carta era destinada ao pastor, era tratada com o pastor e o pastor ia tratar com a igreja. E aí tem uma grande lição que o Senhor nos ensina sobre esse tratamento de Deus para com a igreja. Deus, Ele trata conosco através da palavra que sai do altar. Deus fala com aqueles que nos lideram, aqueles que cuidam de nós, para nos advertir, para nos ensinar, para nos exortar. E aqui é uma prova disso. A carta às 7 igrejas não são cartas destinadas aos membros diretamente, mas primeiro ao pastor. E o que chama a atenção é que não eram cartas tão agradáveis. Muitas dessas cartas eram verdadeiras repreensões. Era Deus puxando a orelha do pastor, da igreja, de todo mundo que não estava andando conforme a palavra. Mas me chama a atenção que dessas 7 cartas, 5 delas sempre tem algum tipo de elogio, mas em todas elas, nessas 5, sempre você vai encontrar uma frase: tenho porém contra ti. Tenho porém contra ti. Algumas igrejas eram tão problemáticas que nenhum elogio chega. Estava fazendo tudo errado, como é o caso de Laodiceia, que Deus já vem dizendo: vocês estão mortos, né? Vocês não são frio nem quente, está tudo errado na vida de vocês. Tem uma que me chama a atenção, que é a igreja de Sardes, onde o próprio Senhor Jesus diz: vocês têm nome de quem vive, mas vocês estão mortos. Então, na verdade, 5 igrejas foram duramente repreendidas pelo Senhor. Algumas, dentre essas 5, você vai encontrar algumas recebendo assim alguns pequenos elogios, do tipo: olha, vocês fizeram isso aqui é bom, isso aqui que vocês estão fazendo é bom. Porém, eu tenho contra vocês isso, isso e isso. Mas nós encontramos 2 igrejas diferentes no meio dessas 7 igrejas, que nessa semana me chamaram a atenção. Na semana passada, meditando na palavra, saltou aos meus olhos as 2 cartas, a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia. Filadélfia é sempre uma igreja muito famosa, porque nós sempre usamos frases dessa carta, nós sempre ouvimos pregações muito bonitas sobre essa carta. Já Esmirna não é uma carta tão conhecida, são poucas mensagens que a gente ouve, porém as 2 têm semelhanças incríveis e que podem nos ensinar grandes coisas. E eu quero compartilhar com os irmãos algo que Deus falou ao meu coração. Não é possível a gente falar tudo, é lógico, mas eu espero que nessa noite o Senhor fale com você de forma especial, como eu fui impactada com essa palavra. Essas 2 igrejas, elas são as únicas nessas 7 cartas, nessas 7 igrejas, são as únicas cartas onde não há nenhuma repreensão. Deus não tem nada para falar contra essas 2 igrejas. Você lê a carta e o tempo todo só elogio. Na carta de Esmirna, o Senhor Jesus diz: eu conheço a pobreza de vocês, eu conheço a limitação de vocês, mas vocês são ricos. Vocês são ricos. Então só vem elogio. E aí na carta de Filadélfia ainda mais: embora vocês tenham pouca força, vocês não negaram meu nome, e eu vou mostrar para vocês o quanto eu os amo. Então são 2 cartas muito especiais. São 2 igrejas e 2 pastores, vamos usar o termo pastor. São 2 pastores fiéis, são 2 igrejas fiéis, são 2 igrejas íntegras, são 2 igrejas que andam na verdade, que andam na palavra, que agradam. Porque, irmãos, uma coisa é a gente agradar algumas pessoas, agradar a família, agradar os irmãos. Outra coisa é a gente agradar a Deus. Você vê aqui 2 igrejas recebendo elogio do próprio Deus, recebendo o elogio do próprio Senhor Jesus. Jesus aprovando as 2 igrejas. Jesus dizendo: vocês estão fazendo o que é certo. E isso é uma coisa gloriosa. 2 igrejas fiéis, 2 igrejas íntegras. Porém, o tratamento de Jesus para com essas 2 igrejas foi bem diferente. E foi isso que me chamou a atenção. A igreja de Esmirna, abra aí a sua Bíblia, no capítulo 2 do mesmo livro, né? Deixa Apocalipse aberto aí. Capítulo 2, versículo 8. É uma cartinha pequenininha, então eu vou ler com os irmãos. Olha o que diz: a carta à igreja em Esmirna. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, o que esteve morto e tornou a viver. Eu conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico.
E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Guarda esse nome. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova. E tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá dano da segunda morte. Amém? Aí olha o que diz a igreja de Filadélfia. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que farei vir e prostrar-se aos seus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a minha palavra, a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserve o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Ao vencedor, eu falo-ei coluna do santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte de Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? 2 igrejas fiéis, 2 igrejas íntegras, 2 igrejas que guardavam a palavra, mas um tratamento diferente. E Esmirna precisa passar pela prova. Esmirna vai passar pela prova, vai sofrer o dano, temporariamente vai perder a batalha, vai sentir a dor, vai ter que enfrentar o problema. Filadélfia será guardada durante a provação, não vai sofrer como Esmirna, vai ser exaltada diante dos inimigos. Tratamentos diferentes. Tratamentos diferentes. Por quê? Interessante que uma coisa que me chamou a atenção é que essas 2 igrejas, elas tinham o mesmo problema, elas enfrentavam o mesmo inimigo. O mesmo inimigo. Essas 2 igrejas, elas enfrentavam um grupo de pessoas que se achavam, melhores, se achavam mais santos, que Jesus aqui diz, são falsos judeus. E Jesus mesmo denomina de sinagoga de Satanás. Então você vê nessas 2 cartas a mesma situação. Olha, eu estou vendo que esses falsos judeus estão se levantando contra vocês, estão perseguindo vocês, são sinagoga de Satanás. Jesus usa o mesmo termo, ou seja, 2 igrejas enfrentando o mesmo problema. É como quando a gente enfrenta o mesmo problema do nosso irmão. É por isso que o apóstolo Pedro diz que ao redor do mundo os nossos irmãos estão passando pelos mesmos problemas. Nossos problemas, na verdade, são muito parecidos. Não é verdade? São muito parecidos. Nós enfrentamos gigantes muito parecidos. Todos nós temos problemas muito semelhantes. E essas igrejas estavam passando por isso. Enfrentando praticamente o mesmo gigante. Mesmo problema, porém, tratamentos diferentes. Agora, irmãos, por quê? Porque se elas eram fiéis, se elas eram íntegras, se elas se destacam no meio das outras, por que os tratamentos foram diferentes? Se era o mesmo problema, o mesmo inimigo, e elas tinham a mesma fidelidade ao Senhor, por quê? Esse tratamento, uma coisa que Deus falou comigo, é que esse tratamento não tem a ver com discriminação, com acepção. Deus não estava discriminando uma em detrimento da outra, em prol da outra. Deus não estava fazendo nenhum tipo de discriminação. Não tem a ver com isso, mas tem a ver com propósito, tem a ver com individualidade de cada um. O tratamento diferente de Deus nas nossas vidas não é por causa do que nós fazemos, ou porque o irmão A é melhor do que o irmão B, ou porque esse aqui merece, esse aqui não merece, mas isso tem a ver com quem nós somos em Deus, para que Ele nos criou, o propósito dele na nossa vida.
Uma frase que me chama a atenção aqui na carta de Esmirna é no versículo 10, onde diz: não temas as coisas que tens de sofrer. Jesus está dizendo para a igreja de Esmirna que é necessário que ela passe por essa prova. Está dizendo para o pastor dessa igreja que é necessário que ele passe, que ele enfrente essa provação. Uma provação temporária, guarde isso, temporária. Jesus sabia que Esmirna precisava passar por aquela provação. Era necessário. Mas Filadélfia já tinha passado por essa etapa. Filadélfia já tinha passado por provações. Por isso que nesta provação seria livre, seria guardada, protegida durante o período da provação. E é assim com a gente. O tratamento de Deus está intimamente ligado ao nosso propósito de vida. Está ligado com quem você é. A forma que Deus trata com você tem a ver com o seu desígnio, tem a ver com o seu chamado, tem a ver com a tua estrutura que foi feita por Deus. Tem a ver com o que Deus quer que você se torne. Tem a ver com o que Deus quer te ensinar. Tem a ver com o que Deus quer fazer na sua vida. Existem muitas situações que nós precisamos passar. Faz parte, não tem como a gente fugir. É o nosso desígnio. Tem coisas que você não vai entender. Tem coisas que você não entende e você muitas vezes se questiona. Por quê? Se eu sou fiel, se eu sou temente a Deus, se eu estou procurando viver em santidade, se eu estou na casa de Deus, eu não estou lá no mundo, eu não estou fazendo o que é errado, mas por quê? Por que Deus está permitindo acontecer isso na minha vida? Deus sabe por quê. E Ele sabe o que é melhor para você. A resposta de Deus para nós é a mesma que Jesus deu para João. O que eu estou fazendo agora parece uma loucura, você não entende, você não compreende, mas você vai entender depois. Depois que a gente passa pela prova, pela tribulação, pelo tratamento de Deus, a gente começa a entender o porquê. Durante, talvez a gente não entenda. Antes, talvez a gente não entenda. Mas com certeza, depois que a gente passa, depois que a gente vence, Deus vai falar conosco e vai nos mostrar: olha, era necessário, você precisava. Eu gosto muito, tanto nos Salmos você vai encontrar isso, essas frases, mas os profetas também, se eu não me engano, Isaías, Jeremias falam isso. Mas nos Salmos tem uma frase de um salmista que ele diz assim: foi necessário, foi bom que eu passasse pela provação, foi bom que eu passasse pela aflição até que eu aprendesse a tua lei. Às vezes é necessário algumas coisas, algum tratamento de Deus na nossa vida, algumas batalhas perdidas para que nós possamos aprender e mergulhar mais profundo no Senhor e descobrir o propósito dEle, o chamado dEle, o desígnio dEle na nossa vida. Então, o fato aqui, a verdade é que Esmirna tem a sua particularidade. E Filadélfia tem a sua particularidade. O que tem a ver isso comigo e com você? Tem a ver que você é único. Você é uma pessoa diferente das outras. Você não é igual nem ao seu irmão gêmeo, nem à sua irmã gêmea. Mas eu tenho um irmão gêmeo. A minha cara pode ser a sua cara, mas não é igual a você. Você é completamente diferente. Deus nos fez de uma forma muito especial, muito única. Não há ninguém igual a você. Por mais parecido que o problema do seu irmão, da sua irmã, seja com o seu problema, o tratar de Deus, a forma de Deus agir, vai ser diferente. Porque vocês são pessoas diferentes. Você não é igual ao seu esposo, à sua esposa, à pessoa que está do seu lado. Vocês podem estar na mesma igreja, buscando a Deus do mesmo jeito, orando do mesmo jeito, vivendo em santidade do mesmo jeito, mas você é diferente. E isso não é ruim, isso é bom. E nós precisamos aprender a celebrar a nossa diferença, ao invés de reclamar por sermos diferentes. Como eu falei na palavra anterior, a gente precisa olhar e descobrir quem nós somos, ao invés de ficar comparando a nossa vida com os outros, comparando as nossas derrotas com as vitórias dos outros. Ao invés disso, nós precisamos celebrar o fato de que Deus tem algo especial, exclusivo para cada um de nós. Que Deus já tem o seu desígnio para cada um de nós.
Que Deus, Ele sabe, eu não sei, mas Deus sabe o que é melhor para você. Ele sabe o que precisa ser mudado, o que precisa ser melhorado, o que Ele quer te revelar. Olha, por que não deu essa revelação a João quando ele estava na casa dele de boa? Por que ele tinha que estar numa prisão? Por que ele tinha que estar numa ilha isolado? Eu não sei, mas Deus sabe. Era necessário João passar por aquela situação. João era pior, era errado, pelo contrário, foi um privilegiado de contemplar coisas que eu e você nem podemos imaginar, por mais que ele escreva, ele mesmo diz que não consegue descrever tudo. João, ele diz, em vários momentos, ele não consegue colocar em palavras aquilo que ele viu, porque foi algo tão glorioso que eu acho que se ele pudesse escolher, ele escolheria novamente ir para a ilha de Patmos, passar por tudo aquilo para ter a revelação que ele teve. Mas eu tenho certeza que quando ele foi preso, ele reclamou. No fundo, ele não gostou daquilo, porque ninguém gosta de ser preso, porque ninguém gosta de sofrer, porque ninguém gosta de ser perseguido, ninguém gosta de ser, principalmente de uma forma injusta. Lembre-se, ele estava preso não é porque ele era um bandido, não é porque ele tinha feito coisa errada, ele tinha sido preso por causa do Evangelho. Ele tinha sido preso porque ele falava de Jesus, assim como Esmirna. A igreja de Esmirna ia passar por uma prova por causa do Evangelho, não era por causa de coisa errada, não era por causa de pecado, era por causa do Evangelho. E o que me chama a atenção é que diz, o diabo está para lançar em prisão alguns de vocês. O diabo. Eu sirvo a Deus e Deus vem a mim e diz, o diabo vai fazer isso com você. Por quê? Deus está dizendo, eu vou permitir porque é necessário. Aí você não gosta, eu não gosto, a gente não entende, a gente reclama, mas lá na frente, quando a gente sai vitorioso, quando a gente passa pela situação, o Senhor começa a nos revelar todo o propósito daquela tribulação, daquela provação. É necessário. Você pode pensar então assim, então não vale a pena ser fiel. Porque se as duas eram fiéis, se as duas buscavam a Deus, como é que uma vai ter que passar por uma provação? Pelo contrário. Nós estamos falando aqui, irmãos, de duas igrejas vitoriosas. Nós estamos falando aqui de duas igrejas triunfantes. Porque a sua luta, a sua prova, ela é sempre temporária. Ela tem dia para começar e ela tem dia e hora para terminar. Olha o que Jesus disse, por 10 dias vocês vão passar. O que Deus está nos ensinando é que a prova ela não vai durar para sempre. O sofrimento não vai durar para sempre. Na vida do servo de Deus, provação tem dia e hora para terminar. E Deus está no controle de todas elas. Deus está na frente de todas elas. Sabe onde Deus não coloca a mão para provar? Na vida de quem não quer compromisso com Ele. Esse aí já está na mão do diabo, o diabo faz o que quer e está tudo errado. Mas o servo de Deus é guardado pelo Senhor. Ah, mas o diabo vai colocar na prisão. O diabo, mas o que é que ele disse? Não tenha medo. Não tenha medo, seja fiel, porque você vai receber a recompensa, você vai receber a coroa. Permaneça fiel, aguente, fique firme. As suas lutas não diminuem quem você é. Os seus problemas não colocam você lá embaixo, pelo contrário. Eu sei que você já deve ter ouvido alguém falar coisas do tipo, se está doente, então está em pecado. Se faleceu alguém, orou, mas faleceu, está em pecado. Se perdeu o emprego, está em pecado. Se está sem dinheiro, está em pecado. Olha, a minha Bíblia diz outra coisa. A minha Bíblia diz que muitas vezes é necessário passar por algumas tribulações. É necessário, faz parte da nossa purificação, do nosso crescimento. Eu não entendo. O que é que nós queremos? Que tudo dê certo todo o tempo. Nós queremos orar e nós queremos ver a cura acontecer. Nós queremos orar e nós queremos ver a porta se abrir. Mas em alguns momentos, esse Jesus que abre e ninguém fecha, ele também vai fechar e ninguém vai abrir. Esse Jesus vai fazer isso. Por quê? Porque ele não gosta de você, ele quer te destruir? Não, ele diz, porque eu vos amo. Porque eu sei o que é melhor para você.
porque você é especial e tem algo. Eu quero levar você para um outro nível. Eu quero levar você para um outro patamar. João, você está aí, você é um apóstolo. O último morreu com mais de 100 anos, né? Todos os outros morreram por causa do evangelho, perseguidos. Mas, João, eu ainda tenho algo para te mostrar e não pode ser no conforto da sua casa. Tem pessoas que muitas vezes Deus precisa, nós somos assim, a maioria. Deus precisa muitas vezes nos levar para determinados caminhos de dor, de sofrimento, de tristeza, para que Ele possa falar conosco e o nosso ouvido espiritual está sensível o suficiente para ouvir. Porque é difícil a gente entender a voz de Deus quando tudo vai bem. Só depois que a gente está num nível de já ter passado por algumas provações e tribulações que a gente consegue ouvir Deus de forma mais clara. Mas muitas vezes, mesmo na fidelidade, mesmo na integridade, o Senhor precisa nos mostrar algo mais profundo. Mas olha, as suas provações não diminuem quem você é, pelo contrário. Deus, Ele permite a provação porque Ele quer te elevar, não te rebaixar. Não colocar você num lugar de humilhação, de sofrimento, não. Ele quer, você só vai transitar nesse lugar, você vai passar por esse lugar, mas Ele quer colocar você nos lugares altos. Esmirna, em nada, era pior do que Filadélfia, por causa da provação que ela ia passar. Irmãos, perder a batalha não faz você um derrotado. Perder algumas batalhas faz parte da vida. Eu já perdi emprego. Eu já perdi situações, eu já me vi em situações onde eu vi Deus dizendo, não vai acontecer. E isso faz parte da vida, perdas. Perder faz parte. Ah, mas eu sou servo de Deus, mas faz parte. Uma coisa que esses dias falou muito ao meu coração. Jesus, filho de Deus, ele viu o seu pai terreno José morrer e ele não pôde fazer nada. Jesus, que ressuscita, que depois ressuscitou, libertou, curou, mas o seu pai terreno faleceu. E Deus não deixou ele fazer nada. Você acha que quantas pessoas que Jesus... Porque Jesus teve uma vida normal. Jesus teve uma vida normal até os 30 anos. Até os 30 anos, quantas pessoas você acha que ele perdeu? Quantas coisas ele deixou de fazer? Quantas pequenas derrotas ele deve ter tido? Como adolescente, como jovem? Quantos problemas, quantos conflitos ele deve ter tido? Até que ele iniciasse a grande obra que o Senhor ia realizar na vida dele. As pequenas derrotas, as derrotas temporárias, elas não são... O objetivo dessas derrotas temporárias não é nos destruir, é nos promover para algo maior. Às vezes a gente perde uma batalha aqui, temporariamente, mas a guerra está ganha. Nós já somos mais do que vencedores. Você é mais que vencedor. Ah, mas eu perdi esse emprego aqui. É uma batalha perdida, mas uma porta extraordinária vai se abrir e você nem vai lembrar dessa pequena derrota que você sofreu. Deus, ele tem um propósito e esse propósito precisa se cumprir, haja o que houver na nossa vida. Quanto maior o plano de Deus na sua vida, quanto maior a lição que o Senhor quer te ensinar, momentos de dor, momentos de perdas serão necessários. Deus permite que essas derrotas temporárias elas aconteçam para nos ensinar, para nos fazer crescer, para nos tratar. A provação, irmãos, ela não vem para ficar na nossa vida, ela tem prazo de validade. Nunca esqueça disso. Como Jesus disse aqui, porque eu fico imaginando, eu lendo, e eu disse, meu Deus, eu ia me sentir muito preocupada recebendo uma carta dessa. Olha, vocês vão ser, o diabo vai colocar vocês na prisão. Isso não é uma carta que ninguém quer receber. Mas o que Jesus está dizendo aqui, ó, segura, aguenta, que é só 10 dias e você vai vencer. Eu estou com você, você é rico. Você pensa que você é pobre, mas você é rico. Eu estou com você. É isso que Jesus está nos dizendo. Todas as cartas, Jesus encerra dizendo, ao vencedor, ao que vencer, vai receber isso, isso, isso e isso. Independente das circunstâncias, você é mais que vencedor. Suas perdas, suas derrotas temporárias, a provação que você está passando agora, não faz de você um derrotado. Não faz de você uma pessoa, eu não sou nada, pelo contrário. Aguente, como Jesus disse aqui, ó, aguente
Aguenta um pouquinho, porque vai passar. Ao vencedor, eu vou entregar a recompensa no tempo certo. Deus vai cumprir toda a promessa que Ele fez na sua vida. Esmirna e Filadélfia têm mais uma coisa em comum. Elas passaram pela provação, elas tiveram experiências, porque uma estava num nível de provação diferente da outra. Elas enfrentaram o mesmo inimigo. Interessante que o inimigo durante um tempo vai prevalecer. A outra, o inimigo vai vir e vai se prostrar. Porém, as duas têm mais uma coisa em comum. As duas são mais que vencedoras. As duas vão vencer a tribulação. Vão ser guardadas da tribulação. Uma vai passar por um problema um pouco maior. Mas as duas sairão vitoriosas do outro lado. Às vezes você pode olhar para a vida do seu irmão, da sua irmã, e você diz assim, mas esse irmão aqui já conseguiu realizar isso, ele já conseguiu vencer, ele está na fase de Filadélfia, e eu ainda estou aqui, eu ainda estou na provação, eu estou na luta, mas eu estou buscando. Mas deixa eu dizer para você, o seu irmão também já teve a fase de Esmirna. Todos nós temos essa fase de Esmirna, a fase onde Deus diz, olha, é necessário. Você vai passar. O apóstolo Paulo teve a sua fase de Esmirna quando ele foi orar para que o Senhor afastasse dele um problema. E o Senhor disse, Paulo, a minha graça te basta. O meu poder está sendo aperfeiçoado em você. Enquanto você está aí fraco, na verdade você está forte. Eu estou te fortalecendo. Nós precisamos aprender a enxergar com os olhos de Deus. Eu sei que é difícil. Eu sei que não é fácil, eu sei que muitas vezes a gente se questiona, a gente se compara, a comparação vem, a gente quer ser Filadélfia, mas às vezes a gente está na fase de Esmirna, mas o ponto é que Deus nos ama. O fato de alguém estar num nível diferente do seu, o fato de alguém já ter vencido a provação que agora que você está atravessando ou vai atravessar, não te diminui, significa que você vai passar por etapas necessárias. Existem etapas na nossa vida que são necessárias para o nosso crescimento, para que a gente possa ser elevado, ser promovido ao lugar que o Senhor quer. Não pense que as derrotas temporárias vão destruir você ou vão diminuir quem você é em Deus ou fazer o Senhor esquecer as promessas que Ele te fez. Mesmo quando você se sentir derrotado, porque é impossível que na hora de uma dor, na hora de uma perda, na hora que a gente se vê muitas vezes sem um chão, a gente se sinta forte. É muito difícil a gente ter essa autoestima tão elevada. É lógico, a gente fica triste, a gente se questiona, mas que o Senhor, que o Espírito Santo possa falar com você e mostrar para você que você é rico, que você é amado, que você vai vencer, que essa tempestade ela é temporária, que essa provação ela é temporária, que é necessário, você terá mais, não tenha medo. Antes de Jesus dizer, vocês vão passar por isso, Ele começa dizendo, não tenha medo do que você vai passar. Não tenha medo do que você está passando. Não tenha medo do que se levanta para tentar fazer você recuar, voltar atrás. Não tenha medo. Por quê? Porque Ele está com você. Você é mais que vencedor. A palavra que Deus colocou no meu coração para essa noite é que nós somos mais que vencedores. Você é mais que vencedor. Os seus olhos, a circunstância, o ambiente ao seu redor pode dizer o contrário. A sua dor, o seu coração, o seu choro, aquilo que você sente falta, a porta que se fechou, a perda, pode dizer o contrário. Mas a verdade é a palavra. Você é amado por Deus. Deus tem um propósito grande na sua vida. E tudo que acontece com você é permissão do Senhor. E tem prazo de validade. Tem data para começar e tem data para terminar. Agora, qual é a orientação do Senhor para nós? Seja fiel, permaneça fiel, aguente, seja fiel, porque a coroa da vida, a coroa da vitória é sua, já é sua, você é vencedor. Ah, mas e se eu perder, o que é que vão pensar? Eu perdi isso, eu estou vivendo um momento, uma tribulação. Irmãos, todos nós passamos. A humilhação, a tribulação, a provação faz parte.
Não existe essa pessoa que nunca teve problema. Se eu contar para você o que eu já passei, se o pastor contar para você o que ele já passou, se a pastora Cícera contar para você o que ela já passou, você vai ficar assim, como? Como é que vocês estão aqui? Como é que vocês venceram? Então pare de pensar que o problema veio para te destruir. O problema veio para te aprimorar. O problema veio para te fortalecer. O problema veio porque Deus, Ele quer te mostrar que você é mais forte do que você pensa. O problema veio para dizer, você precisa passar por isso. Não é porque você está em pecado. Não é porque você não presta. Não é porque aquele é melhor que você. Não. É porque é necessário para que o meu propósito, o meu plano, o meu desígnio se cumpra de forma perfeita na sua vida. Então é necessário. É necessário passar por certos caminhos para que nós possamos chegar no destino. Não tem jeito, tem lugar que não tem duas estradas, só tem uma. A gente tem que passar por esse caminho. Eu não gostaria, você não gostaria, a gente não entende. Mas Deus, que é o dono da sua vida, que é o dono da minha vida, Ele sabe o que Ele tem para você e o que Ele tem para você é o melhor. Então se agarre nessa promessa e seja fiel, porque o Senhor vai estar com você em todo o tempo. Se você está na fase de Esmirna, não reclame, porque vai chegar o tempo da fase de Filadélfia na sua vida, onde o Senhor vai dizer, olha, você já sofreu tanto, você já passou por tanta provação, agora eu vou te guardar. Todo mundo pode estar sofrendo, mas agora eu vou te guardar, eu vou te livrar, eu estou com você. Aguente essa fase de Esmirna, aguente esse tratar de Esmirna, porque você vai chegar no tempo onde o Senhor vai te colocar nos lugares altos, vai te exaltar. Amém, queridos? Fique de pé.